Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Nós vamos cantar isso mais uma vez. Vamos olhar para Jesus. Ele está no meio de nós, como valente guerreiro. Quem impedirá? Nada, nada. 24 horas com Jesus. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Mais uma vez, mais forte. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que alegria, meus amados. Nem a pandemia impede as 24 horas de oração de acontecer, e desde as 19 horas estamos aí chegando na tua casa com muita oração, missa, formação, e isso é maravilhoso. E para isso quero dizer para você que a TV Evangelizar está no ar desde 2011 e conta com a sua participação, e conta com a participação de padres, bispos, que diariamente leva a boa nova da evangelização para todo o Brasil. Transmissão 24 horas via satélite para todo o Brasil, pelas parabólicas digitais. São 86 emissoras da obra Evangelizar, com transmissão em canal aberto para 1.374 cidades do país. A TV está no seu celular, é só baixar o app. Já temos mais de 1.500.000 downloads. Podem assistir também pelas redes sociais, canal do YouTube, TV Evangelizar, e pela página do Facebook. Também pedimos que incentive agora os teus amigos, incentive aqueles que nunca foi de doar nada para ninguém. Talvez você possa dizer: mas irmã, justo nesse tempo, meus amados, eu estou na presença do provedor, e nunca se multiplicou tanto as nossas finanças como agora. Sabe por quê? Porque nós temos fé, e Jesus disse na palavra: coloca Deus em primeiro lugar, e tudo virá por acréscimo. E vai vir por acréscimo na tua vida, vai vir por acréscimo para a nossa TV também, vai vir por acréscimo para o nosso país. Por isso, ligue já no 41-3221-6060. E eu tenho certeza, né, Jesus, que você que está aí agora com a gente vai fazer uma experiência profunda deste amor de Deus, porque Deus não se cansa de derramar do seu tesouro. Deus disse, e Deus fala o tempo todo: quanto mais a gente colhe do coração de Deus, quanto mais a gente pede, mais aumenta o tesouro deste coração que não se cansa de amar. Meus amados, que alegria poder entrar na tua casa, entrar na tua vida, através deste momento com Jesus na Eucaristia, esse tempo
de adoração, 24 horas, todo mundo fazendo essas 24 horas de oração em casa desta vez, mas eu creio que vai ser tão precioso, porque a gente já vê você aqui diante dos nossos olhos, e por isso eu quero começar hoje falando para você de uma palavra maravilhosa, palavra das bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte para nós: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado você que é perseguido por ser justo, por caminhar dentro da senda, da tenda do Senhor, dentro desta retidão de Deus. Por isso, para falar um pouco da injustiça, eu preciso falar um pouco da justiça. E por isso, o catecismo não tem lugar melhor para a gente poder escutar a voz de Deus, aonde vai dizer assim para nós: a definição de justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Levítico 19, 15. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Colossenses 4, 1. Meus amados, como é bom olhar para alguém que é justo, não é? E uma das pessoas que eu aprendi muito, olhando o exemplo, olhando o testemunho, olhando a vida, a gente sempre tem um santo que a gente olha de verdade nos olhos deste santo, e a gente se identifica em muitas coisas. E eu, olhando para a vida de São José, que é um santo, e principalmente agora neste tempo que muitos estão atravessando até mesmo um período difícil na área financeira, não é mesmo? Eu quero ensinar vocês a olhar para São José. E Jesus, mais do que ninguém, Ele pode confirmar isso no teu coração, que São José, ele nunca abandonou uma pessoa quando ele pede ajuda. E Jesus aprendeu também da escola de São José. Jesus também, ele foi criança, ele foi adulto, e ele teve uma formação que irradiava do coração de São José. E por isso eu admiro muito o Padre Reginaldo Manzotti, que trouxe a devoção de Jesus, aliás, que trouxe a devoção de São José dormindo. E eu aprendi olhando também para o Papa Francisco, que tem essa devoção. Eu tenho meu Jesus também, esta imagem onde Jesus está dormindo. E eu digo para vocês, na verdade, Jesus, ele aprendeu muito de São José. O que São José está fazendo dormindo? Ele está dando um tempo para Deus falar com ele.
Tem muitos momentos da nossa vida que nós também precisamos dormir cheio do Espírito Santo. Este dormir significa: eu estou abandonado nas mãos de Deus, faça-se em mim aquilo que é da tua vontade. E São José, então, ele escuta a voz de Deus falando com ele, e ele então assume a missão de cuidar de Jesus. Então, a justiça, José é um homem justo, mas existe muitas raízes de injustiça. Essa é a justiça de fazer a vontade de Deus. O querer fazer a vontade de Deus é viver dentro da proteção, é viver dentro de uma justiça que nos protege, viver a verdade. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viver esta verdade, falar desta verdade, anunciar esta verdade e denunciar a mentira, é também estar com a proteção sobre você. Então, o homem justo, ele tem uma proteção por excelência. Quem diz a verdade a defende de todos os males. O pecado, diz o catecismo, é uma das raízes da injustiça muito forte. O pecado é um ato pessoal, preste atenção nisso. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando deles direta ou voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando estes pecados. São os relevando ou não os impedindo, quando a isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados originam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas do pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constitui um pecado social. E isso é muito sério, meus amados. Eu estou aqui na presença de Jesus. Não faz muito tempo que a gente teve que presenciar uma fala do Padre Reginaldo Manzotti nos meios de comunicação. Imediatamente as pessoas fizeram uma mentira em cima de uma verdade, mas quem está protegido é o Padre Reginaldo Manzotti. Sabe por quê? Porque a intenção do coração dele, a retidão do coração dele é a verdade de Deus, e Deus conhece esta verdade que está no mais profundo do coração dele. E quantas coisas que existe, que nós fazemos muitas vezes, aí da verdade se torna uma mentira, e a mentira se torna uma verdade. Eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos atravessando um período muito difícil em todos os setores, e por isso nós precisamos crescer profundamente numa intimidade profunda com Jesus eucarístico. Eu e você precisamos comungar da verdade o tempo inteiro, para que os nossos olhos enxerguem a verdade, os nossos ouvidos escutem a verdade, e as nossas atitudes sejam movidas à prática da verdade, meus amados. Veja,
nós temos que viver esta intimidade profunda com Deus. E eu quero aconselhar vocês. Eu sei que nem todo mundo dá atenção a conselho, mas tem um livro que, principalmente nessa pandemia, eu tenho feito experiência profunda de Deus, que é a alma de todo o apostolado. Eu tenho certeza que quem escreveu esse livro foi Jesus. Eu não tenho dúvida que essa pessoa estava tão unida de Deus, tão encharcada de Deus, que ela deixou as marcas do céu neste livro. Tem livro que a gente pega, sabe, que não dá nem para prosseguir 5 páginas, de tão profundo é este livro. E eu quero que vocês façam a experiência de crescer na justiça, rezando com este livro, percebendo que o Espírito Santo, ele faz a gente ter um coração adorador, um coração místico, um coração profundo do amor de Deus. Quando a gente não se cansa de verdade, de fazer a experiência com Deus o tempo inteiro, quando eu respiro Deus o tempo inteiro, quando eu comungo de Deus, quando eu falo bem das pessoas, e mesmo que a pessoa agiu mal, mesmo que a pessoa foi cruel, e eu não posso me igualar a ela, eu preciso crescer, como Jesus me ensinou a crescer, do amor. E a justiça, ela faz eu ser protegida de todas as ciladas do inimigo. E quando eu vou vivenciando a experiência mais profunda desta intimidade com Deus, eu vou entendendo as minhas raízes de injustiça. Sim, eu, irmã Zélia, tenho muitas raízes de injustiça, e eu preciso tratá-las de acordo com o coração de Deus. Por exemplo, essa justiça, ela tem que ser distributiva, e quando eu não distribuo daquilo que Deus me deu, eu também estou sendo injusto com o chamado de Deus. Veja, o catecismo diz o seguinte: o exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos, que os superiores exerçam a justiça distributiva com sabedoria, levando em conta as necessidades e a contribuição de cada um, e tendo em vista a concórdia e a paz. Meus amados, quando eu não gero paz para o outro, quando a minha fala é carregada de ódio, então eu não estou guardando a minha vida, e eu estou colaborando, como diz o próprio catecismo, eu estou colaborando para que o outro também peque. Quando em vez de eu distribuir o bem, a bondade, como diz a carta de Efésios, para sermos santos, precisamos ser bondosos, justos, precisamos ser verdadeiros. São 3 palavras que mudam o rumo de uma história. Quando eu não distribuo o bem, quando eu não distribuo o amor, quando eu não distribuo com generosidade os dons que Deus me deu. Por exemplo, se eu estou à frente de um trabalho, e mesmo que eu sou um empresário, se eu estou à frente de um povo, eu adquiri dons especiais de Deus, para poder governar esta empresa com a verdade, com a justiça e com a bondade. E quando eu falho numa dessas coisas, eu não estou distribuindo de acordo com o coração de Deus. Então
a minha proteção fica falha. E existem brechas. E esta é a razão que às vezes muitos dos nossos empresários não caminham. Sabe por quê? Ninguém constrói a felicidade na infelicidade de alguém. Quando eu sou injusto em mandar alguém embora, quando eu sou orgulhoso, orgulhosa, no caso de um empresário, de mandar uma pessoa embora sem direito nenhum, e ainda julgando, falando mal, eu abro brechas na minha empresa para a maldição entrar, e aí não reina a prosperidade. Esta prosperidade é falha. Em algum momento ela vai ser com certeza destruída. Por isso, as injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações, ameaçam incessantemente a paz e causa guerras. Veja o que nós estamos vendo agora. No nosso mundo, há muita raiz de injustiça. E nas pequenas coisas, não digo para vocês nem das grandes, dentro de uma casa, uma mãe, quando ela faz tudo por um filho e não faz para o outro, não usa da autoridade de mãe para distribuir de forma igual os seus bens, e mesmo que aquela pessoa é a mais difícil, eu não posso dar um direito para um e o outro deixar na mão, e isso me leva a consequências de injustiça, e eu não me protejo com a justiça de Deus, porque Deus diz na palavra dele que Ele forma e protege os justos. Deus está do lado dos justos. Os próprios salmos, Davi, quando reza, ele pode gritar para Deus: Senhor, o Senhor é o Deus dos justos, e por isso eu me rendo diante da tua presença. Eu peço ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu agi com justiça nesta situação, e por isso eu venho diante dos teus olhos agora, pedir em favor de tal pessoa, porque tem andado na verdade, na bondade e na justiça. Essas palavras me protegem de toda a maldade do inimigo. E dos inimigos, a gente tem que ficar muito longe. Sabe como que eu afasto os inimigos? De um jeito muito simples: orando. Deus me ensinou na palavra: orai pelos vossos inimigos e abençoai-os. É desta forma que eu destruo com a palavra maldita, errada, que foi dita ao meu respeito. Eu não gasto as minhas energias boas com os inimigos, e por isso eu disse deste livro: mas eu uso aquilo que eu tenho de melhor. O meu batismo é o que eu tenho de melhor, é a marca da promessa, e esta marca me dá a proteção, me dá a imunidade, me dá os anticorpos para vencer todas as pandemias, principalmente essa, a pandemia da injustiça, a pandemia do pecado, a pandemia que tem matado as pessoas com a inveja, esta pandemia invejosa, essa pandemia mentirosa, orgulhosa, esta pandemia que eu preciso ficar livre. E Deus, hoje, diante dos nossos olhos, nestas 24 horas de oração, desde as 19 horas, orando com vocês, meus amados. Ah, que Deus misericordioso, que Deus amor, que Deus santo. Por isso, antes de eu prosseguir, eu quero que você olhe para o Deus que é justo. Nós vamos cantar uma música para Ele. Nós estamos diante daquele que vê tudo nesta terra.
nada passa despercebido. E por isso a carta de Efésios: Senhor, me fortalece pelo teu soberano poder, me reveste da tua armadura, meu Deus, para que eu possa ficar livre de todas as ciladas do inimigo. Senhor, me dê agora a força, a tua armadura, a espada da justiça e o capacete da salvação. Vem iluminar esses teus filhos agora, Pai, no poder da tua presença. Eu lhe peço agora uma libertação. Nós estamos aqui nesta evangelização. Quantas pessoas às vezes julgam esta obra? Quantas pessoas agem de forma injusta? Mas agora, Senhor, nós queremos orar por elas também. Queremos a bênção por elas também. Queremos servir com a tua verdade, com a tua justiça, com a tua bondade, com a tua retidão, com a tua misericórdia. É por isso que viemos aqui, para dizer ao mundo: estamos juntos nesta campanha de oração, junto com você, filho, junto na tua casa. Olhe para ele, cante, fé, soberano sobre a terra e o céu. Deus é o Senhor do nosso país, da nossa nação. Deus é o Senhor da vida do Padre Reginaldo, dessa TV, de todos que aqui trabalham. Deus é o Senhor, 100%. Maravilhoso. Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Ele nunca, filho, Ele nunca vai deixar de te amar. Sabe por quê? Porque Ele é amor por excelência. Por isso, no 7º mandamento, Ele nos ensinou que nós devemos ter os nossos deveres de justiça. Não furtarás, não roubarás. Ah, irmã, eu não roubo. Sim, talvez você não rouba um bem material de alguém, mas eu quero dizer para você: quantas vezes você roubou a paz das pessoas? Quantas vezes você roubou o tempo das pessoas, que elas podiam estar fazendo outras coisas do bem, e elas têm que resolver uma situação injusta causada por você, por mim. São João Crisóstomo lembra esta verdade em termos vigorosos: não deixeis os pobres participar dos próprios bens. É roubá-los, é tirá-los, é tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles
grande generosidade pessoal, mais lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Meus amados, agir com justiça é deixar a marca de céu na vida do outro. E por isso, quando um pobre aparece na minha casa e me pede alguma coisa, como que eu vou ser justo? Nunca dá o que está sobrando e nem o que eu não uso mais. A justiça é dar daquilo que eu como, daquilo que eu visto. Isso é agir com justiça. E quantas vezes nós vemos pessoas agir de forma injusta nas pequeninas coisas, como esse exemplo que eu dei agora para você. Eu me lembro de uma situação que apareceu um mendigo na minha casa às 19 horas, mais ou menos. E na minha casa nunca aparece mendigo esse horário para pedir comida. Eu moro aqui em Curitiba e nesse dia esse mendigo chegou e eu olhei para esse mendigo e eu me lembro muito do diário da irmã Faustina, que por várias vezes que ela foi dar comida para o mendigo, quando o mendigo virou, era o próprio Jesus Cristo. E quantas vezes eu estou na rua e o mendigo me pede alguma coisa e eu sempre olho como a face de Jesus Cristo. Eu tenho muito medo de agir de forma injusta. Quando a gente mente, a gente tem o dinheiro e a gente diz uma mentira: eu não tenho dinheiro. É uma mentira, você agiu de forma injusta. Então, a injustiça, ela abre brechas para o mal entrar na tua vida e destruir a tua amizade com Deus. Pois o 10º mandamento desdobra, que diz: não cobiçais, desdobra e completa o novo, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos. 1 João 2,16, que é o seguinte: eu preciso olhar para aquele mendigo e ver o próprio Jesus. Eu preciso ajudar Jesus. O que ele vai fazer com o que eu vou dar não me interessa. Eu preciso doar com amor, com responsabilidade. E veja que bonito, quando eu cheguei e olhei para aquele mendigo, eu vi Jesus. E eu imediatamente fui na minha cozinha e eu preparei o melhor que eu tinha naquela cozinha. O melhor. Quando eu cheguei naquele portão, o mendigo não estava. E eu olhei, eu saí. Não tinha como aquele mendigo ter andado mais do que meia quadra. E ele não estava. E Jesus falou no meu coração: fui eu que vim aqui testar a sua doação de amor. E naquela hora eu entrei na capela e eu chorei tanto, porque quando Deus nos fala, Ele arranca lágrimas nos nossos olhos. Meus amados, eu quero rezar um pouco com vocês, mas eu quero dizer para você como reparar esta injustiça. O catecismo nos diz, o catecismo nos fala, em virtude da justiça, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. Jesus elogia Zaqueu por causa de seu compromisso. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lucas 19:8. Aqueles que de maneira direta ou indireta se apossaram de um bem alheio, têm obrigação de restituí-lo, ou, se a coisa não exige mais, de devolver o equivalente em natureza ou em espécie, bem como os frutos e lucros
que seu proprietário legitimamente teria auferido, são igualmente obrigados a restituir proporcionalmente a sua responsabilidade ao benefício auferido. Todos os que participarem de alguma maneira do roubo ou tiraram proveito dele com conhecimento de causa, por exemplo, os mandantes, os que ajudaram e os que encobriram o roubo, os jogos de azar, jogos de cartas ou apostas em si, não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e as dos outros. Então, este exemplo que o próprio Cristo nos ensina no Evangelho, através deste exemplo tão bonito de Zaqueu. Meus amados, você que é governante, empresário, você que coordena uma obra, eu quero dizer para você, se você em algum momento falhou, tirou de alguém aquilo que não era teu, então repare a tua mentira com a tua verdade, repare a tua ingratidão com a tua gratidão, repare, seja uma reparação material, mas também uma reparação espiritual, uma reparação também com a tua voz profética, para te proteger de todas as armadilhas do inimigo. E quanto mais eu vivo uma intimidade com Deus, menos eu caio nestas armadilhas do pecado. E eu digo para vocês, quanto mais a gente tem, Deus nos deu a mais para dividir com quem não tem. E por isso eu quero dizer para você que vê esta TV, tem muitas pessoas que julgam. Para que eu vou ajudar esta obra? Para ajudar tantas pessoas que estão lá trabalhando atrás das câmeras. Eu quero dizer para você, o bem que você está fazendo para esta obra não é para o padre Reginaldo, não é para mim e nem para ninguém que trabalha aqui. É para Jesus, o filho de Davi. É para Ele. Eu tenho certeza que um dia, quando pedirem todos os dinheiros que vocês ajudaram nesta obra, assim como a Madre Teresa de Calcutá mostrou os pobres, nós mostraremos à humanidade inteira, aqueles que já entraram no céu e aqueles que um dia entrarão, porque nós, com o dinheiro de vocês, deixamos também, com a oração de vocês, deixamos a marca do céu em cada coração, deixamos através de uma missa, de uma adoração, de uma oração como esta, a marca do céu, a salvação. E a salvação não tem preço. E por mais que você ajudou com dinheiro, meus amados, o que você recebe do Altíssimo é muito maior, 1000 vezes maior. Por isso, quando a gente tem essa dimensão de sempre olhar para Ele, eu digo para você, a gente nunca cai no pecado da tentação de achar que estamos ajudando de forma talvez incorreta. Não, ajudar uma obra de Deus, eu digo sem medo de errar, é construir a nossa casa no paraíso de forma alargada. E quanto mais a gente ajuda, mais a gente tem, porque Deus nunca despreza uma pessoa que tem com certeza ajudado com o seu pouco. O seu pouco, filho, se torna pedras milagrosas, pedras de ouro nesta obra da TV Evangelizar. O teu pouco, filho, as tuas moedas, o teu esforço se torna ouro nesta obra, mas um ouro que vai entrando devagar na vida
de cada filho amado de Deus, e Deus se alegra com esta TV Evangelizar. E você que ajuda, eu não tenho dúvida nenhuma, e você que vai ajudar a partir de agora, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter um espaço no céu grandioso. Deus não negará de te ajudar em todos os momentos da tua vida. E mesmo você que não ajuda com dinheiro, mas nos sustenta com o teu joelho no chão, com a tua oração, você já tem o teu céu garantido. Meus amados, quando eu olho para o Padre Reginaldo, incansável, ele podia ser um padre com a paróquia dele, sem compromisso nenhum com o povo. Meus amados, quando eu vejo o Padre Reginaldo incansável, lutando por esta obra, o meu coração se enche de alegria, porque atrás da fragilidade do Padre existe a fortaleza de Jesus, filho de Davi. Existe a santidade de Deus, que diz: vá em frente, filho, não pare, eu te ungi para ir em frente, para ser valente guerreiro junto comigo, para lutar pelos meus filhos que estão agora caídos no mundo do pecado, das drogas, do álcool. E por isso eu quero dizer para vocês: reze muito pelo Padre Reginaldo e pela obra TV Evangelizar. Eu digo para vocês, reze pelas pessoas que estão aqui, reze também para aqueles que ajudam a manter essa obra no ar. Daqui a pouco nós teremos a missa, nós teremos o encerramento dessas 24 horas, uma missa lindíssima, e eu não tenho dúvida que esta missa vai ser o selo destas 24 horas de oração. Por isso você fique aí, não saia de frente desta TV, permaneça aí, olhe agora para Jesus, Ele está aqui. Nós vamos cantar, queremos rezar por você, queremos pedir o Espírito Santo que vem sobre a tua vida, que vem sobre nós. Jesus, filho de Davi, olhe para nós. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que quem está no comando desta TV é muito mais forte do que nós. É Jesus, o Deus conosco, o Emanuel. Cante para o teu Rei, para o teu Senhor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Diga para Ele que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. É Jesus que tem o dom de amar, e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Olhe para Jesus, filho. Diga para Ele: Jesus, manda teu Espírito, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais forte, Jesus, manda teu Espírito, manda teu Espírito para transformar meu coração. Diga para Ele: às vezes no meu peito, às vezes é uma verdade, no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, o teu povo grita, o teu povo clama, tem de misericórdia, Senhor. Manda teu Espírito para
transformar meu coração. Você que está em casa, cante mais forte, cante mais alto. Jesus, Ele está aí com você, Ele te escuta. Manda teu Espírito. Queremos ser um povo justo, queremos ser protegidos pela tua justiça. Queremos, Senhor, queremos que toda raiz de injustiça seja destruída agora da nossa vida, da nossa casa. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Pode ser melhor, filho. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Senhor Jesus, Ele mostra muitas pessoas chorando agora. Pessoas que estão pagando um preço muito alto por causa da injustiça. Injustiça do governo, injustiça de patrão, injustiça de professor, injustiça até mesmo de sacerdote, de bispo. Deus está agora fazendo uma libertação. Muitas causas injustas de pessoas que não devem e tem que responder na justiça. Filho, filha, Deus está aqui conosco agora. Ore com Ele. Deixa o Espírito Santo de Deus orar. Deixa o Espírito Santo de Deus clamar. Deixa o Espírito Santo de Deus, que é o advogado por excelência, te defender. Muitos empresários agora que tinham um coração duro e justo, você se renda diante de Deus agora, peça perdão, confesse o teu pecado e a tua vida vai ter de novo a passagem da graça. A graça vai reinar na tua vida, filho. Deus está quebrando uma maldição lançada sobre você. Nada na tua vida dava. Toda raiz de improsperidade material, desemprego, Deus está quebrando agora. Deus está destruindo raiz de câncer, doenças, dores de cabeça, mal-estar, enxaquecas, atacando ela. Pessoas com doença da Covid, tire ela, candre ela, ore ela, tire ela, tire ela, candre ela. Jesus, cante mais uma vez. Jesus, tem de misericórdia. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Olhe para Jesus agora, filho. A palavra de Deus, ela diz: bem-aventurado quando você for perseguido. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eu vejo, o Senhor me mostra centenas de pessoas chorando agora, porque foram injustiçadas, porque foram perseguidas. Filho, ele também foi. Ele foi injustiçado. Ele também foi perseguido. Sabe por quê? Por causa de você. Por causa de você.
por causa de você, por causa da minha vida. Por isso, Jesus agora, neste momento, Ele está fazendo uma libertação muito forte, eu posso ver. As muralhas estão caindo. Eu posso enxergar um tempo novo surgindo para você, para esta terra, para a nossa nação. Eu posso enxergar. Deus é justo e Ele age com justiça agora. Ele está destruindo os inimigos que invadiram um território que não lhe pertence. O território da tua vida, o território da tua alma é pertença de Deus. Ele é o Senhor. Você vai cantar, vai olhar para o Senhor, vai cantar e vai deixar Deus te libertar de toda essa raiz de medo, raiz de injustiça. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Olhe para Ele, Ele está olhando para você. Vai orando, solte a tua voz. Nós queremos, Espírito Santo, queremos agora que esta justiça se instale no nosso coração, no coração dos nossos governantes, no coração da nossa igreja, dos padres, dos bispos. Queremos agora agir conforme as batidas do teu coração. Ore, ore sem medo. Confia nele, Ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? 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 E eu quero encerrar rezando uma salve rainha por todos vocês que ligaram hoje no 041-3221-6060 e por todos vocês que ainda irão ligar para nós. Eu quero lembrar você que a gente vai continuar firme aqui. Teremos a missa de encerramento, que vai ser o selo, da graça de Deus. E teremos a graça de muitas orações ainda. Por isso ligue já no 041-3221-6060. Quero agradecer a Deus pelo dom da tua vida, você que colabora com esta obra, e quero oferecer essa salve rainha por você na presença de Jesus. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem.
E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Da tua casa mesmo, aplauda Jesus com toda a força do teu coração, da tua casa. Diga para Jesus, grite bem forte: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Amém.